Comentário de Gutierre Sanches. Gutierre, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Claro que o torcedor do Grêmio está incomodado, obviamente, com a derrota. Esperava, assim, uma vitória com o Soares e tudo mais. Mas é preciso a gente ser sincero, né, com o que acontece com a equivalência de forças, que não existe, na verdade, né? Falta de equivalência de forças. O Grêmio, quando tá com a sua corda esticada, quando tá com todo mundo muito bem, competindo demais, encaixado taticamente, já tem dificuldades contra equipes mais fortes. Ontem não aconteceu isso. O Renato Na largada não... parecia que ia ser um pau a pau, Parecia. Depois o Renato não conseguiu encontrar mais o Grêmio. Eu acho que ele tem méritos por ter mexido, ter colocado Ferreira, ter tirado um zagueiro. E o Kahneman, né? O Kahneman é um cara que é histórico, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, um dos maiores ídolos, inclusive, da história do Grêmio. Tudo isso merecidamente. Mas tem o parafuso frouxo. Exato, se fosse perfeito, não estaria no Grêmio, estaria, sei lá, no Bayern de Munique, no Real Madrid, e ele tem esse defeito, ele é atabalhoado em alguns momentos, e talvez seja provocado justamente por uma qualidade, que é a irresignação o tempo inteiro. Mas, de qualquer jeito, isso tem consequências, como foi a expulsão de ontem. Eu entendi a grita dos jogadores do Grêmio, porque tem uma conexão direta ao comportamento do Kahneman, o erro dele, com um erro praticado pelo jogador do Flamengo um instante. Ele se irritou antes, porque o Everton Ribeiro havia feito falta, sem bola, tinha chutado o jogador do Grêmio. Ia dizer o Cebolinha, não, foi o Ferreirinha. Foi o Ferreira. E aí depois, no lance seguinte, ele foi ali, deu um carrinho e tomou o segundo amarelo. Em 8 minutos ele tomou 2 amarelos, né? E não tem o que fazer. E é um desfalque agora pro jogo de volta. Gostei também da sinceridade do Renato. Acho que o Renato tá numa fase muito boa em termos de entrevistas. Falou que realmente tá muito difícil, não tem que ficar com essa conversa de vamos tentar fazer 3-0, 2-0 no Maracanã. Há pouco o produtor Gustavo Segato estava procurando ali histórico. Olha, a gente tem que sair para décadas para trás para achar uma vitória do Grêmio por 2 gols de diferença contra o Flamengo no Maracanã. Então tem essa dificuldade o Grêmio lá. Agora muito mais, porque o Flamengo é um time muito forte. E você vai ter que sair para jogar lá no dia 16 e vai sair para jogar contra um Flamengo no Maracanã lotado. É muito difícil. Até uns 10, 15 anos atrás aí o Grêmio tinha um histórico de superioridade ao Flamengo. Tanto que eu tava lembrando de algumas dessas vitórias ali pro Gustavo, que me pediu auxílio, e realmente, me lembro dos anos 90, chegamos início a ter uma dos 2000. de 5-1 aqui também. Né? Exato, teve várias vitórias desse tipo, mas mais antigamente. O retrospecto recente é doloroso. Completamente aí teve uma de 5-0 favorável ao Flamengo. E teve jogos, né, Jurandir, que não foram goleadas, mas poderiam ou deveriam ter sido. Eu me lembro de 1-1 do Grêmio na Libertadores, que a volta foi 5-0, mas o massacre foi aquele 1-1 na Arena. Sim, porque teve 3 gols anulados. Exatamente, no primeiro tempo ainda no Flamengo. Então, é uma superioridade inegável. Ela é na prática, mas ela se dá muito também pelo banco de reservas. Eu tava falando do Renato, para mim ele respondeu bem, tirou um zagueiro, colocou o Ferreira, teve coragem, viu que dava, melhorou um pouquinho o time no final do primeiro tempo, mas você fica martelando e aí acaba o Flamengo. O Flamengo teve 65% de posse de bola durante todo o jogo, né? Praticamente o Grêmio não jogou. Naquele momento que o Grêmio defendeu o pênalti, aquilo deu um crescimento. Uma confiança, exato. Seria o momento do time ir para cima, buscar o empate e tentar virar o jogo. Mas não houve a competência para isso, né? Eu vi muita gente também um pouco incomodada com o Soares, que tinha que ter feito mais, que deu uma tumultuada. Agora é acalmar os ânimos. É difícil para um torcedor, e nesse caso que eu vou dizer não serve nem para o torcedor do Inter, que vai dizer, agora vai querer achar situação positiva numa derrota como a de ontem, e muito menos para o torcedor do Grêmio, que está chateado e queria classificar, e quer classificar para a final da Copa do Brasil. Mas é uma oportunidade que o Renato nunca teve, ele vai ter agora. Porque eu acredito sim que o Grêmio será eliminado da Copa do Brasil. É a oportunidade de se dedicar de vez ao Campeonato Brasileiro. Tá distante do Botafogo, é bem verdade, mas pode aí diminuir para 8 pontos essa distância, e aí depois correr atrás, porque tem um turno todo pela frente. O Grêmio tem condições para buscar esse título, é muito difícil, mas eu acho mais possível você chegar, antes mesmo do jogo do Flamengo de ontem, chegar a uma disputa de título no Brasileiro do que na Copa do Brasil. No Brasileiro você pode ser campeão brasileiro perdendo de 4-0 para o Palmeiras e perdendo de 3-0 como foi para o Flamengo.
Na Copa do Brasil não tem jeito, você vai encarar essas equipes e perdendo para elas, tá fora. No Brasileiro você pode perder para elas, os 4 jogos, digamos assim, contra Palmeiras e Flamengo, mas ainda assim, né, chegar à frente deles na tabela, como é o caso hoje. Se a gente olhar o primeiro turno, o Grêmio foi, né, superado por Flamengo e Palmeiras, e tá à frente deles, tirando o Botafogo, claro que recebeu em casa e acabou perdendo. Mas ele segue do cangote. Né? Exatamente, e não pode desacreditar disso. Acho que o Grêmio, se eu falei que não tem mais chance nenhuma praticamente na Copa do Brasil, no Brasileiro chegou a hora de acreditar e de se dedicar, porque só vai ter ele, né? Muito bom. 11 horas no debate? Até às 11. Estarás aqui ou fará do estádio? Não, vou estar aqui, Muito bom. Então, só mandar um beijo pra minha mãe, que hoje tá fazendo aniversário. Ah, tu tá brincando. Cumprimentos. Como é que é o nome da tua Ana mãe? Lúcia. Ana Lúcia, senhora Ana Lúcia, cumprimentos, vida longa. 69 anos tá fazendo hoje. Dona Ana, Parabéns. como é que a senhora deixou o seu esposo querer botar o nome de Galtieri no Gucci, dona Ana? Não, ela não deixou, né? Não, foi ela que interveio? Não, ele colocou e ela percebeu. Era para ser Galtieri? Não era, foi sem querer. Foi um erro e aí... Mas tu tem... Na época dava pra reverter, né? As Tem coisas não iam pro Mas sistema é na hora. Galtieri mesmo? Não, é Gutierre. Ah, tá. Gutierre. Mas tem vinculação com a Argentina? Não, Pela época que eu nasci, era o que estava sim, no noticiário. E aí a pessoa do cartório entendeu isso. Que curioso. Sabes que eu tenho uma das minhas filhas, cujo nome é Raíssa, que eu queria colocar o nome de uma filha por causa da elegância da Raíssa Gorbachev. Eu sou um canhoto comunista, esquerdista. Eu achava melancia. Mais da melancia. Eu achava ela uma mulher muito elegante e achava o nome bonito. O nome é bonito. Deu muito nome. Raíssa com 2 S? Sim. Raíssa Ontem eu com entrei num carro de aplicativo e o cara, tudo bem, Ginter? É que eles leem ali rápido, assim. O Bom, Gucci, Gutierre com R a mais no fonema. bem-vindo ao clube, porque tem nomes que as pessoas trocam. Cara, sabe que a minha meu sobrenome, Zelda. O meu chamam de Adroaldo, chamam de A tudo. minha esposa é Luna Eu digo, Winnie. é Odor com Aldo, já resolvo logo a A minha conversa. esposa é Luna Winnie, o nome dela, né? São 2 nomes. E é muito engraçado que a gente vai viajar no aeroporto, pessoa da frente, José e Ana, boa viagem. Roberto, boa viagem. Juliana, boa viagem. Chega nós, olha os documentos, boa viagem. Simplifica, Erro de errar o nome. Mas que não é muito fácil, também deve errar o tempo todo, né, Alex? Como é o nome Professor. da tua esposa? Luna Winnie. Luna Winnie. Professor, muito obrigado por ter vindo ao estúdio. Eu é que agradeço, um prazer enorme estar aqui contigo, com o Jurandir, sempre um prazer. Muito obrigado. Muito boa a tua presença aqui também. Decano, querido.